Sabemos que a gente carrega um pouco de todas aquelas informações e daqueles momentos que a gente acabou vivendo. Para mim, uma das grandes partes que totaliza quem eu sou, o meu trabalho, a forma como eu abordo, tem muito a ver com a leitura que eu pratico e que usualmente eu tenho diariamente. Aqui estão retratados 4 simples casos de leituras que foram feitas e que eu acabei tendo toda uma disponibilidade de entender o processo e de alguma forma trazer para aqui dentro do consultório. Histórias totalmente diversas, como a biografia do Agassi, que é um atleta que começa a sua biografia retratando o ódio ao esporte. Mas como ódio ao esporte? Se te deu tanto dinheiro, fama, sucesso, vitórias, o número 1 do ranking, não gosta do que faz? Pois bem, no meio àquela história de sucesso, houve uma persistência e uma confiança que não veio dele, veio do pai dele. E em meio a toda aquela persistência e aquele planejamento gerado pelo teu pai, a fé até então que foi colocada, houve realmente o sucesso para aquela carreira tão brilhante. No caso do Usain Bolt, houve uma fé dele. Por quê? Quando ele falou que queria correr, todos riram. Primeiro, que a largada era horrível. Segundo, que as dores eram terríveis. Terceiro, que anatomicamente ele era totalmente incapaz de ser aquilo que as pessoas idealizariam como o homem mais rápido do mundo. E ele teve fé. Fé não na pessoa que ele queria ter, mas na pessoa que todos tinham fé. E que, por incrível que pareça, não foi a pessoa que fez ele o homem mais rápido do mundo. Porque dentro dessa fé que ele precisou aceitar, ele teve uma série de fatores, como dores, insucesso e mais dores. Ou seja, pela sua anatomia, pela sua composição e pelas suas necessidades, o treino foi colocado de uma forma que não cabia a ele. Ou seja, ele era treinado de uma forma geral e até questionado pelo seu pai e pelos seus treinadores a ponto de ser dito que ele realmente não quer isso que ele fala que ele quer. Mas um treinador foi responsável por fazer toda a mudança. Uma pessoa que realmente entendeu o caso dele e ensinou como ele deveria persistir foi realmente aquele que foi determinante para ele e tornou ele o cara mais rápido dos 200 metros. Até o ponto que ele mesmo teve confiança em si próprio e pediu ao seu guia, à sua referência, ao seu treinador, aquele que te entendeu um pouco mais, uma chance para mostrar que apesar das adversidades da largada, algumas coisas poderiam ser feitas e que ele poderia correr sim os 100 metros. E engraçado que no livro é colocado que o treinador fala assim, ok, eu confio que você é rápido, que você é bom, que você é persistente, mas vamos fazer um negócio? Vamos para uma competição tal e você vai correr 100 metros. E aí, dependendo do resultado, a gente dá sequência nessa sua até então loucura. E ele explica muito bem que quando ele teve aquele aval, ele teve tanta vontade de persistir sobre aquilo que ele abaixou a cabeça e ele correu, e ele correu, e ele correu tão rápido, de uma forma tão rápida, que ele chegou à largada e ele não chegou a ver ninguém nem perto daquilo que poderia ser chamado de segundo colocado. E ele definitivamente teve uma fé que foi até maior do que a fé do seu próprio treinador. Daí então, eles começaram um trabalho dos 100 metros e dos 200 metros. Não é à toa que ele é um dos maiores recordistas da história olímpica, tendo medalhas em todas essas categorias. O Djokovic é maravilhoso porque no livro excita muito a importância do esporte na vida dele, mas muito mais da mudança que ele teve de vida para associar o seu esporte como de fato o melhor do mundo. É retratado no livro a história do Djokovic como um cavalo paraguaio, aquele que chega, vai vencer, mas que na hora de vencer quebra, por vários motivos. Quebra porque não está pronto, quebra porque cansou, quebra porque mentalmente estava abalado. Para ele, em resumo, era eu quebrei porque as minhas pernas não aguentavam mais. Definitivamente, ele tinha um motivo para quebrar.
E no livro explica muito claramente a fé que ele teve em um médico que chegou até ele um dia e falou a respeito de algumas carências ou algumas deficiências que o corpo dele estava sofrendo e que ele precisava mudar se realmente ele queria ser o campeão que ele dizia ser. E essas mudanças vieram no prato, vieram na mesa. Pode parecer meio louco, mas quem tiver o interesse de buscar o livro e conhecer um pouco mais a história, ele é diagnosticado com uma intolerância a glúten, mas uma intolerância real. Não uma intolerância do boca a boca, do dia a dia, uma intolerância que elevava o seu nível de fadiga ao extremo. Um grau de inflamação e um processo a qual o corpo dele não conseguia controlar uma partida de 4 horas. E a partir do momento que a fadiga vinha, a parte mental se perdia. E infelizmente, em meio a alguns jogos de grandes lãs, de públicos e plateias lotadas, ele era obrigado a abandonar. Então, com a mudança dele de planejamento, de uma boa orientação e a persistência sobre aquela nova fé, foi advida o sucesso de um Djokovic, que era feito para ser o terceiro ou no máximo quarto do ranking. Alguma coisa assim. Até porque imperava a era de Nadal e Federer, pessoas até então intocáveis. Pessoas até então, Djokovic, para você não tem mais espaço, você não tem uma sexta marcha, mas a fé dele foi maior sobre uma pessoa que acreditou no processo, a persistência foi maior ainda para fazer as mudanças que precisavam e o Djokovic acabou virando, para quem é amante de tênis, uma referência e tanto. E o último, que é a biografia da marca da vitória, do Phil Knight, que eu particularmente indico a todos vocês. Primeiro, porque é uma das marcas que eu mais particularmente gosto e que sou fã. E que, por incrível que pareça, por trás existe toda uma história de toda uma trajetória pronta para dar errado. Só tem 2 coisas que não estavam prontas para dar errado. A fé do Phil Knight e também a persistência dele. Desde todos os projetos que não deram certo, desde toda a criação de uma logo que precisava obrigatoriamente ser enviada em segundos e que não tinha nenhuma perspectiva de sucesso, quando foi vista essa asa tão famosa hoje, foi dita como: é sério que você vai mandar isso para eles? Não temos mais tempo. É isso que precisa ser. Em meio a tudo isso, foi criado toda uma história de uma asa, de voo, de velocidade, o símbolo da velocidade. Retratado no livro está a verdade. Foi uma marca que foi utilizada pela falta de opções. E loucamente a gente atribui a isso alguma coisa no mínimo assustadora. Porque uma marca começou totalmente equivocada, mas nunca perdeu a persistência e a fé de que aqueles calçados poderiam ser diferentes e que realmente ele poderia mudar o mundo pelo pé das pessoas. E aí, em meio a investimentos, loucuras e todas as confusões do livro, acontece a história de sucesso. Ou seja, em ambos, a fé e a persistência acabam estando sempre juntos. Ou uma acaba sendo mais determinante em uma fase ou outra, mas em nenhum momento uma está sem a outra.